Bora falar de amor, morte e robôs? E aí, tudo bem? Tudo certo com você? Seja bem-vindo ao meu humilde canal com o meu nome. Eu sou o Raoni Abad. E cara, nesse vídeo eu vou falar de uma das melhores séries que eu já assisti nos últimos tempos, que é Love, Death and Robots. Se você nunca assistiu Love, Death and Robots, eu te encorajo fortemente a fazer isso, porque essa série é um acervo do que o mundo da animação pode oferecer nos dias de hoje. Se você se interessa por arte, por animação, por 3D, por ilustração, por design, cara, você vai achar uma fonte de inspiração incrível em Love, Death and Robots. Inclusive de roteiro também, porque tem histórias incríveis na série. Essa série é aquele tipo de série meio estilo Black Mirror, que cada episódio conta uma história. E são episódios curtíssimos, cara, de no máximo 20 minutos. 1 hora você mata a temporada inteira. A primeira temporada tem 18 episódios, ela é um pouco grande. Inclusive eu não comentei nada da primeira temporada aqui no meu canal, porque eu não fazia vídeos pro YouTube até então. Só que a primeira temporada é incrível, cara, tem episódios incríveis. Encorajo muito você a assistir a primeira e depois assistir a segunda, porque esse é o assunto do vídeo de hoje. Eu gostaria de falar um pouco sobre a minha observação de cada episódio da segunda temporada, sobre aquilo que eu aprendi com cada episódio. Como eu falei, são episódios curtos, então não tem muito o que falar dos episódios, é mais uma visão artística mesmo que eu tive sobre cada um deles. E bora lá pra sequência de comentários que eu vou fazer a respeito de cada um dos episódios. Bom, indo lá pro primeiro episódio, temos o atendimento personalizado ao cliente. É um episódio que faz crítica ao consumo dos robôs hoje em dia, como que os robôs podem afetar a nossa vida, inclusive, de uma maneira bem perigosa no futuro. Claro que é algo extremamente exagerado, mas enfim, é uma crítica meio Exterminador do Futuro, sabe? Que os robôs vão nos controlar e que, na minha opinião, faz um pouco de sentido. Eu acho que os robôs podem nos controlar, mas de uma maneira diferente, não com robôs assassinos, como o episódio retrata, né? Falando um pouco da parte artística, o que eu pude observar, né? Eles usaram uma técnica de render 3D bem fotorrealista, assim, tipo, algumas coisas são bem fiéis à realidade, as texturas, a atmosfera e tal, é bem realista, eu achei. Só que o estilo de personagem é diferente, sabe? É bem cartunesco mesmo, tipo, personagens com cabeças bem grandes e o corpo mais pequeno e tal. Mas os robôs eu achei um pouco mais realista, cara, por incrível que pareça. Não sei se isso foi intencional, mas talvez pra gente sentir melhor a ameaça, né? Eu achei um bom episódio, uma direção de arte bacana. Eu achei ele um dos mais fracos da temporada, mas ele ainda assim é um episódio bom, tá? Eu não achei nenhum episódio dessa temporada ruim. Eu acho que o ponto positivo desse episódio é realmente o estilo de arte, que eu achei bem legal, bem engraçado. Indo pro segundo episódio, chamado Gelo. É um episódio bem que meio que frustrou uma galera, porque ele é do mesmo criador dos episódios mais famosos da primeira temporada, que é o Zema Blue. Foi um dos melhores episódios da temporada passada. Por ser o mesmo criador, houve uma expectativa muito grande a respeito desse episódio Gelo, porque, pô, tem que superar o primeiro, enfim. Só que meio que não foi muito bem isso que aconteceu, tá? Nesse episódio é uma história mais simples, é uma história que conta um rito de passagem entre jovens em um planeta distópico. São jovens humanos modificados geneticamente, né? Com exceção de um, que mostra no episódio, que é o protagonista, e conta ele interagindo com os outros jovens que são todos meio super poderosos. Só ele ali é o normal no meio de todos e ele vai participar desse rito de passagem. Basicamente é isso. Quanto ao estilo de arte, ele é extremamente bem feito. É uma arte meio vetorial, bem assim, animação 2D, sacou? Só que ao mesmo tempo é bem futurista, tipo, você vê que o criador, o ilustrador, o Robert Valley, pô, o cara tem uma biblioteca de referências muito grande na mente para poder construir ambientes e tal. A gente consegue ver isso lá no Zima Blue também, que é o primeiro episódio que ele produz. E bom, para mim o ponto forte de novo
nesse episódio é a questão da arte. E assim, por ser uma animação mais 2D, sabe? Dá pra explorar melhor as cenas mais fantásticas, entendeu? Por exemplo, o personagem tá fazendo algo extraordinário, que ele tem um superpoder, ele tá dando um salto de, sei lá, 5 metros de altura. Fica bem legal porque você não tem aquele compromisso de entregar algo realista, sabe? Então dá pra você usar na perspectiva e tal. E o Robert, ele consegue fazer isso com muita maestria, na minha opinião, cara. É, uma arte muito maneira. Eu veria muito bem um longa nesse estilo de arte, sabe? E a melhor cena desse episódio é a cena da corrida lá, que eles têm que fazer. É incrível essa cena, eu gostei demais. E eu acho um bom episódio também, cara. Pelo que eu tô vendo, eles se decepcionaram um pouco com a história e tal. Mas eu acho que, cara, o cara não precisa inovar todas as vezes, entendeu? Há espaço para as histórias simples também, bem feitas. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso nos próximos episódios. Agora vamos lá pro terceiro episódio, chamado Esquadrão de Extermínio. Esse eu posso dizer que é o meu episódio favorito. Ele é um dos episódios mais incríveis visualmente falando, na minha opinião. Mas só comentando a respeito da história antes. Que nós temos uma sociedade meio futurista, misturada com noir dos anos 50. Bem incrível, bem maneiro. Pô, mistura duas fontes de referência que eu adoro, que é o cyberpunk e o noir. Prato cheio pra mim. Esse episódio, ele tem um estilo mais realista de direção de arte. Você vê que os personagens, a pele, as pessoas são bem realistas e tal. Só que não tem muito compromisso com a realidade. O que eu quero dizer com isso? Sabe? Não há uma preocupação muito grande em parecer que aquilo não é real, sacou? Em parecer que não é 3D. Você sabe que é 3D. Só que é um 3D realista, mas é um 3D. Existem técnicas hoje para você fazer um 3D extremamente realista. Nós vamos falar disso nos próximos episódios que eu vou comentar. E, cara, esse episódio com certeza vai entrar pro meu catálogo de referências, porque eu amei a arte, essa fotografia meio vermelha, com o verde da cidade, da sujeira da cidade. Enfim, cara, incrível, incrível. Quanto à história, eu achei bem maneira também, que conta uma sociedade que tá ali desenvolvendo uma certa imortalidade, e só que para evitar a superpopulação no mundo, se você tem pessoas imortais no mundo, você tem que evitar que nasçam mais pessoas, senão vai ficar insustentável, né? Então, meio que as crianças são meio proibidas nesse universo. As crianças não podem mais nascer. E tem esse policial, o protagonista é um policial que cuida de resolver essa parte, de não deixar as crianças nascerem. Basicamente é isso. Eu veria muito um filme com essa premissa. Um filme que aborda esse tipo de coisa, esse lado da imortalidade, né? Pra mim, esse é o melhor episódio da temporada. Quarto episódio, Snow no deserto. Bom, aqui a história dele flerta um pouco com a questão da imortalidade. A gente tem aí o Snow, que é o protagonista, que ele tem um fator de cura meio Wolverine, assim, sabe? Corta a mão dele, já nasce outra mão em pouco tempo depois, e ele meio que é imortal. Mas esse episódio aborda um lado diferente da imortalidade, que é a questão da solidão, porque basicamente só ele é imortal. E ele é um cara solitário porque ele sabe que todas as pessoas que se aproximam dele uma hora vão morrer. É o lado meio melancólico da imortalidade, né? Meio Highlander aí. E bom, o estilo de arte desse episódio ele é bem realista também. É bem um 3D bem, assim, bem compromissado, na minha opinião, com o realismo, diferente do anterior. Eu achei muito inspirado em Star Wars. Se falasse que esse episódio, que esse personagem faz parte do universo Star Wars, eu ia acreditar, porque até os estilos de alienígenas são parecidos com Star Wars. Enfim, e eu meio que tô um pouco cansado de Star Wars, então pra mim isso me deixou um pouco... tá, tudo bem então. Não que não seja incrível, o episódio é muito bom, é muito legal, eu gostei demais. Mas esse fato de me lembrar muito de Star Wars me desconectou um pouco. Eu achei um estilo bem parecido. Mas não tem como, né? Tipo, quer abordar uma sociedade em outro planeta meio desértica. Pô, logo você vai lembrar de Star Wars, Tatooine, enfim. Bora pro próximo. Quinto episódio, A Grama Alta. Cara, esse episódio muito bem feito também, cara. Aqui a gente tem uma história meio HP Lovecraft, misturado com Stephen King aí. Aqui nós temos seres misteriosos da floresta.
onde, como, o porquê eles existem, ninguém sabe explicar, não sabem a origem, não sabem para onde vão, não sabem por que estão aqui. E o episódio gira em torno desse mistério. A gente tem um protagonista aí, um lord inglês, e basicamente o episódio tem essa premissa do personagem lidando com esses seres misteriosos. Eu achei bem parecido com Campo do Medo, é uma outra obra do Stephen King que tem uma adaptação na Netflix também de um filme mais ou menos, mas a premissa de o que é aquele matagal denso, o que existe naquela grama alta ali de misterioso, uma exploração que eu acho que está sendo abordada aí nesses últimos tempos. Achei bem parecido também o estilo de temática, de ambientação, de tom de mistério. Achei bem parecido com A Frequência Kirlian. A Frequência Kirlian é uma série argentina que também tá na Netflix. É uma série que eu pretendo fazer um vídeo futuramente, que é uma série que eu acho incrível. Se você não assistiu, assista A Frequência Kirlian. Bem legal também, um pouco parecido com esse clima meio misterioso, onde ninguém sabe explicar nada, você só tá ali no meio, perdido. Enfim, bem legal. Bom, aqui, a gente tem aqui uma animação bem estilizada também, cara. Os personagens são meio pintados a óleo, assim, parecem meio que uma pintura, sabe? É uma animação meio 2D misturada com 3D. Tem um quê meio stop motion ali, que também eu acho bem legal. Dá um ar bizarro também. É um dos episódios mais estilizados, com a arte mais estilizada da temporada. Gostei demais também. Veria um longa-metragem com essa temática fácil também. Acho uma temática bem interessante. E é isso, bora pro próximo. Sexto episódio, um dos queridinhos da temporada, que é Pela Casa. Bom, aqui a gente tem uma abordagem do Papai Noel um pouco diferente da qual estamos acostumados. Nesse episódio a gente tem um Papai Noel não tão fofinho, digamos assim, como a gente está acostumado. Basicamente é uma noite de Natal onde duas crianças vão descobrir a real identidade do Papai Noel e você descobre junto com elas. O estilo de arte aqui, cara, é totalmente stop motion, mas misturado com 3D. O rosto é animado em 3D, o rosto dos personagens é animado em 3D, mas os personagens são stop motion, o que deixa tudo mais bizarro, como eu disse no episódio passado. Stop motion tem essa parada um pouco dá um clima um pouco bizarro, você não sabe, tipo, o personagem meio que se move assim, é um pouco, enfim, é um pouco estranho, né? Eles estão numa frequência meio que bizarra de movimentação. Esse episódio é bem legal, tem várias referências a filmes de terror, que eu vi referência a Alien, vi referência a O Incrível Mundo de Jack, com a questão do stop motion também, vi referência a Labirinto do Fauno, do Guilherme Del Toro. É um episódio bem legal, achei incrível também. Esse talvez seja o meu segundo preferido da temporada, ele é bem, bem maneiro. Assistam e bora pro próximo. O sétimo e penúltimo episódio da temporada, com o nome Gaiola de Sobrevivência. Bom, aqui nós temos a história de um soldado que cai em um planeta inóspito depois de uma batalha. A nave dele dá problema, dá um BO lá, ele cai num planeta inóspito e ele meio que precisa sobreviver nesse planeta com um desafio no tanto quanto defeituoso. E bom, aqui, mano, o realismo, ele é ultra elevado à máxima potência, cara. A gente tem aqui o episódio, acho que mais compromissado com o 3D, mais compromissado com o realismo possível. Talvez para evidenciar a presença do nosso querido Michael B. Jordan, que tá nesse episódio, ele é o protagonista, um dos melhores atores da atualidade. Talvez seja por isso, não sei. É um realismo incrível, parece que realmente aquelas cenas foram feitas de verdade. Mas, enfim, o que me incomoda na questão do realismo em Love, Death and Robots, quando você se compromete com o realismo extremo, você não tem tanta liberdade para poder ousar no estilo, igual os outros episódios tiveram, sabe? Por mais que o próprio 3D realista seja um estilo, né? Meio que você tem um limite, que não posso criar uma animação mais espalhafatosa aqui, porque tem que ser extremamente realista. E o que torna um pouco, na minha opinião, um pouco chato
mediante a proposta da série, que é trazer animações diferentes. E quando você traz uma animação realista, quando você traz algo que parece que foi feito no mundo real, por mais que, né, temos um planeta inóspito e naves espaciais, mas enfim, parece que foi feito realmente aquilo realmente existe, meio que a proposta ela morre, né? Porque o realismo, ele te limita na questão do estilo, e eu acho que esse é um dos principais problemas desse episódio, o que não faz dele um episódio ruim, na minha opinião. Ele é muito bom, só que talvez ele seja um dos mais fracos da temporada, na minha opinião, por esse fator, sabe? Tipo, não é um episódio que enche os seus olhos e tal. E ele é bastante escuro também em algumas partes e, tipo, ele é destoante com os outros que são bem coloridos, tem estilo, tem algo diferente em cada um, não tem aquele tempero do estilo, sabe? É algo que eu aprendi a buscar quando eu assisto Love, Death and Robots agora. Cada episódio tem que trazer algo inovador pra mim, e não foi o caso. Por mais que o 3D realista seja algo extremamente difícil de fazer, eu sei disso, e por mais que tenha lá o Michael B. Jordan, tem todas essas questões, mas no final meio que é um episódio o mais simples da série em questão da temporada, né? Em questão de roteiro. Enfim, é isso. Mas eu acho que ainda vale a pena assistir. É legal. O Michael B. Jordan sempre entrega. Então, você vai descobrir como que é problemático quando um robô tá com defeito perto de você. Enfim, vai lá que você vai entender o que eu tô falando. Bom, 8º e último episódio da temporada, que é O Gigante Afogado. Aqui a gente tem um ser gigante bem parecido com um ser humano, que foi encontrado afogado, morto numa praia. E a gente tem meio que um pesquisador, um cientista, meio que fazendo uma observação de como aquele corpo se decompôs, como que, né, a natureza cuidou daquele corpo morto ali. E a gente tem uma perspectiva bem interessante que coloca nós, os seres humanos, como os agentes de decomposição daquele corpo, né? A gente tem humanos ali em volta, como se fosse vermes mesmo, tipo, consumindo a carne de um cadáver. Enfim, é uma perspectiva sobre como o tempo ele é implacável, como tudo nasce, evolui e morre no final, independente do seu tamanho, independente da sua riqueza, enfim. É bem legal, gostei do roteiro e da história. A animação é bem realista também, só que aqui eu acho que o realismo ele funciona, diferente do Michael B. Jordan, porque com o realismo você se conecta mais com aquele universo, sacou? Que o diretor, inclusive o diretor desse episódio é o Tim Miller, o idealizador da série, o dono do estúdio principal que produz os episódios, Blur Studios. E eu acho que com o realismo a gente consegue se conectar melhor com aquele ambiente, com o personagem principal, com a bizarrice que é você achar um gigante que praticamente é um humano de 10 metros de altura morto numa praia. Enfim, cara, o balanço geral, pô, temporada incrível, gostei de todos os episódios. Love, Death and Robots continua no patamar mais alto pra mim. É uma série que, pô, mora no meu coração. Eu acho muito legal quando empresas, né, tipo a Netflix, a Amazon, grandes estúdios, grandes distribuidoras, vamos dizer assim, dão a oportunidade de criadores expressarem a sua arte em projetos desse tipo, né? E se você ainda não assistiu Love, Death and Robots, vai lá agora e consome essa série, porque eu tenho certeza que você vai adorar. E por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo. Dá um likezinho aí se você curtiu. Se você não é inscrito, se inscreve. O meu intuito aqui no YouTube é criar uma comunidade de pessoas que gostam de falar de arte, que gostam de falar de coisas criativas. Você vai ver vários conteúdos parecidos com isso futuramente. Eu tô bem empenhado em criar conteúdo, tô gostando demais. Dá seu feedback, se inscreve, faça parte aí dessa comunidade. E bom, é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu e falou.